Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar. Pondo sobre os seus ombros, também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, deu a beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Amém. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço neste momento maravilhoso que toda palavra que sair da minha boca venha ser guiada pelo teu Espírito e vá de encontro a cada coração. Fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Este texto que nós acabamos de ler, ele é muito conhecido dos irmãos, aonde nós sabemos a história de Abraão e Sara. Nós fomos ler o livro de Gênesis, ali, capítulo 15, mais ou menos. Capítulo 15, Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que ele ia ter um filho, ia ser um pai de uma grande nação. E Abraão, ele não entende a promessa de Deus e se desespera, não acreditando que vai acontecer. E a Bíblia diz assim que Abraão já era velho e Sara também velha, já de idade. E pela lógica, eles claramente não podiam ter filhos, mas a promessa foi Deus que fez. E a Bíblia diz assim que Abraão, ele não consegue aguardar a promessa de Deus na vida dele. Tudo quanto na nossa vida, nos dias de hoje, aproveitando esse ensejo desta palavra, abra o teu coração e espere em Deus. Abra o teu coração e espere no Senhor. Hoje, pessoas confiam muito no advogado, confia no médico, confia até no vizinho, no que o vizinho fala, mas ele perde a esperança em Deus. Ele fala de Deus, ele manda mensagem de Deus, ele fala que confia em Deus, mas na primeira batalha travada ele faz como Abraão, ele se antecipa e faz as coisas com a própria mão. E isso dá errado. Se colocou nas mãos do Senhor, a promessa foi feita, espere em Deus. A Bíblia diz que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele promete, ele cumpre. Mas é no tempo determinado do Senhor, não é fora do tempo de Deus. Nós queremos para ontem. Deus, ele quer nos preparar a bênção para amanhã. Tem pessoas que muitas das vezes ele tem uma bênção tão grande para receber e ele perde a bênção dele, por quê? Porque ele não sabe administrar o que Deus tem para ele. Por isso Deus prepara nós. Ele falou: Abraão, aguarde em mim, espere em mim, você vai ser pai de uma grande nação. Um homem considerado pai da fé.
que tem tanta fé se desespera. Isso não vai acontecer. Deus, ele é tão poderoso com os seus feitos, que neste texto nós estamos vendo a situação de Abraão e Sara. Mas a promessa estava na vida de uma mulher, ou seria, na Agar, egípcia. Não era descendente de Abraão, não era hebreu, porém egípcia. E se você for observar, Sara, ela fala assim, olha, nós temos uma empregada, ou uma escrava. E essa escrava, você usa ela para ter o filho. Para nós termos um filho. Porque Eliezer, o Damasceno, é mordomo. Nós não temos filho. Temos um mordomo. E Deus falou, vou te dar um filho, Abraão. Mas Deus já estava olhando para Agar. Por que Deus estava olhando para Agar? Nós, muitas das vezes, olhamos a história de Jó. Jó perdeu tudo. Sim ou não? Perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu a saúde. Mas quando tu olha para uma escrava, ela também perdeu tudo. Por ela ser escrava, ela já estava sem direção. Como é que funcionava? Uma escrava, para ela ser escrava, ela era esposa de alguém que morreu. 3 verdades. Primeira, o esposo morre, digamos assim, com muita dívida. Ele tem que quitar a dívida dele. Ele morreu. Aí vem a primeira cláusula. Qual que é? Pegar os bens dele e pagar a dívida. Se ele não tem bens nenhum, pega os filhos. Já viu a história de Eliseu? Que chega na casa da mulher viúva, que ia levar os 2 filhos como escravo. Já ouviram? Por quê? Era ela e os 2 filhos. Já não tinha nada dentro de casa. Leva o filho como escravo. Agar não tinha filho. Então ela tinha que ser vendida como escrava. E Abraão está passando pelo Egito, uma potência máxima, pega agora Agar, que já perdeu o esposo, já perdeu tudo que tinha na casa, já perdeu a liberdade, porque é escrava, já perdeu a nacionalidade, porque já não está mais no Egito, agora já está junto com Abraão. Essa mulher perdeu tudo. Mas mesmo ela perdendo tudo, Deus sempre está no controle da situação. Olha para o teu irmão e fala assim, não se desespere. Você tem Jesus, você tem tudo, meus filhos. Com Jesus Cristo, pode perder tudo. Tendo Jesus, você tem tudo na tua vida. Nada vai lhe faltar. Ele vai te dar vida, Ele vai te dar abundância, Ele vai prosperar, Ele vai lhe abençoar e, contudo, ainda Ele vai lhe salvar. Quem tem Jesus Cristo tem vitória. Quem confia em Deus tem vitória. Agar perde tudo e agora está como escrava. E quando ela perde toda a situação, agora ela como escrava, Sara fala assim, ó, tem um filho com ela. Pelo menos a gente cumpre uma promessa, né? E tem um filho. E o menino cresce. E quando o menino cresce, agora Sara fica grávida e nasce Isaac. E quando nasce Isaac, agora essa mulher, agora Sara, não quer mais ver Agar. E nem o menino, porque nasceu o filho dela. Antes de nascer o filho, Sara carregava Agar para lá e para cá. Antes do menino nascer, Ismael nascer, Sara levava para lá e para cá. Quando Ismael nasce,
Sara cuida de Ismael para lá e para cá. Mas quando nasce Isaac, agora ela é o quê? Desprezada. No teu trabalho é igual. Na tua vizinhança é igual. Na tua família é igual. Quando precisam de você, carrega você na colher, abraça você, tem carinho com você. Mas na hora que não precisa mais, se prepara. Se prepara. Sara dá as costas para Agar. Sara dá as costas para Ismael, mas Deus não dá as costas para Agar. Deus também não dá as costas para Ismael. Enquanto muitos viram, Deus ainda continua com as mãos estendidas. Não se decepciona se um dia você ajudou alguém e hoje já não olha para a tua cara. Não se decepciona com isso não. Olha para Deus e Ele vai preparar alguém no teu caminho para lhe abençoar. Ele vai preparar alguém no teu caminho para tratar você como uma pessoa queridinha de Deus. Deus, o nosso Senhor, Ele não dá as costas para um adorador. Pessoa assim, hoje você ajuda no trabalho, amanhã estão te apunhalando pelas costas. Hoje você dá abraço pela frente, amanhã estão criticando você pelas costas. Hoje você é um exemplo na tua empresa, amanhã você não presta para nada, mas Deus está olhando para você. Deus olhou para Agar e não a desprezou. Deus também não vai te desprezar. Ele vai lhe abençoar e o nome dele vai ser glorificado. Pessoas quando precisa da gente, carrega a gente na colher assim, com cuidadinho. Quando não precisa mais, não se decepciona não. Deus, o nosso Senhor, Ele tem cuidado dos teus e Ele jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar para o caminho, e muito pelo contrário, Ele vai fazer questão de te exaltar para todo mundo ver e ver que você é uma bênção nas mãos do Senhor nosso Deus. Cuidado que nós temos que ter. Sara, considerada mulher de Abraão. Sara, patriarca, esposa do patriarca. Abraão, mas na hora de desprezar, desprezou. Se isso dentro da palavra, um homem da fé e de fé faz isso, quem dera os outros hoje? Quem dera os outros? A mesma mão que tu trata é a mordida. Cuidado. A mesma mão que tu estende é a mordida. Isso, Deus está falando forte no meu coração. Por isso a Bíblia nos declara que os santos têm que se comunicar e têm que estar com os santos. Não devemos ter comunhão com o mundo, mas muito pelo contrário, temos que ser exemplo lá fora, para muitas pessoas se converter, porque o cristão, na realidade, ele é bom, mas não é para ser bobo na mão dos outros, não, é pessoa boa e querida nas mãos do Senhor, porque amanhã ou depois vão te trapacear, vão nos trapacear e dizendo assim, que na hora que precisou, tinha de tudo, agora não, quer apunhalar pelas costas. Deus, Ele nunca vai deixar você desamparada e nem desamparado. Creia nele, ele vai te livrar de pessoas a qual Deus está falando no meu coração. E tem endereço esta palavra. Tem pessoas que estão tratando você de uma forma. Cuidado para não ser atacada amanhã e dizer que está decepcionada com determinada pessoa no teu trabalho. Deus, o nosso Senhor, Ele está te orientando. Vigia no que tu fala, seja ágil no ouvir e cuidado no falar, porque grande é a obra do inimigo contra a vida de adoradores neste lugar. Cuidado falar demais. Cuidado. Cuidado confiar demais. Cuidado. Agar, quando Sara precisou dela, fazia de tudo. Quando não precisa mais, agora, despede. Eu não preciso mais dela. Nasceu meu filho. Isaac nasceu. A promessa nasceu. Eu não preciso mais de Agar. Eu não preciso mais de Ismael. Eu não preciso mais dela. O interessante
é que o sofrimento de Agar comove o coração de Deus. Tu imagina uma mulher que perdeu nacionalidade, perdeu liberdade, perdeu tudo quanto tinha. E agora o único filho que ela gera, Sara tinha pego. Tinha perdido até o filho. E agora despede ela. Mas o interessante é que o inimigo, ele tenta tirar. E Deus, o nosso Senhor, ele usa de estratégia para devolver o que o inimigo levou. A primeira coisa que ela faz, ela fala assim, olha, pega o teu filho e vai embora. Começou a devolver as coisas para ela. Começou a devolver, pega o teu filho, ó, e vai embora. Aquela que tinha perdido o filho há um capítulo antes, agora ela está tendo o filho nos braços de novo. Porque Deus não desampara. Deus, se uma porta se fecha diante de você, se prepare que vai abrir uma melhor. Se fechar uma porta diante de você, se prepara que vai abrir uma melhor. Jamais Deus vai desamparar um adorador. Todos nós estamos aqui hoje cansados, trabalhamos, preocupações, ansiosos, coisas a fazeres durante a manhã, depois da manhã, é despesa familiar, é despesa com casa, é isso, é aquilo, mas você deixou tudo para sair da tua casa e vir aqui adorar um ser. Você veio aqui adorar um ser, a qual você veio pela fé, porque você não o conhece, você nunca o viu, e você falou assim, olha, eu vou para a igreja adorar o meu Deus, eu vou preparar o melhor louvor a Ele, eu vou preparar a maior adoração a Ele. Você deixou na tua casa lá as coisas para ser feita, até mesmo para fazer depois do culto, mas você dispensou as coisas de casa e tudo quanto tinha para estar na presença do Senhor. Tu acha que Deus, o nosso Senhor, vai te mandar volta para tua casa hoje com as tuas mãos vazias? Mas de forma alguma. Antes que você termine este culto de adoração a Ele, Ele vai lhe abençoar com grandes vitórias. Ele vai preparar o que o teu coração necessita nesta noite, porque você veio adorar. Mas pastor, como eu vou receber? Você não veio pedir, você veio adorar. A Bíblia diz assim que todos quanto foram pedir alguma coisa a Jesus, primeiro eles adoraram, depois receberam. Você veio adorar, então se prepara para receber. Você veio adorar, então se prepara para receber. Você veio glorificar, então se prepara para receber. Eu não sei o que almeja o teu coração, eu só sei de uma coisa: adore, adore, adore. Antes de terminar este culto, tu vai receber a vitória na tua vida. Deus, o nosso Senhor, Ele começa a devolver a Agar. Olha, vou começar a devolver o que o diabo levou. É noite de Deus começar a devolver na tua vida o que o inimigo levou. Ele levou tua paz, Deus vai começar a devolver. Ele levou tua saúde, Deus vai começar a devolver. Ele levou a tua paciência, Deus vai começar a devolver. Ele levou teu filho, Deus vai começar a devolver. Ei, Ele levou algo da tua vida, Deus vai começar a devolver na tua vida. É nesta noite, se você crê, adora o nome dEle. Se o inimigo levou algo da tua vida, Deus começa a devolver hoje. Ele olha para Agar e fala assim: olha, eu vou começar a devolver na tua vida, Agar. O inimigo levou, tu perdeu tudo, mas agora é hora de começar a devolver. Toma o teu filho já. Pega o teu filho. Quantos que muitas das vezes saiu da presença do Senhor porque o inimigo levou? Rei, pela fé, receba, o teu filho está voltando. Quantos perderam a esperança porque o inimigo roubou a esperança? Ei, volta a ter esperança de novo. Deus está te devolvendo nessa noite. Deus está devolvendo para o teu coração a esperança de viver novamente, de ter liberdade, adorar e glorificar e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Agar perdeu tudo. Agora já tem um filho nas mãos. Sara, eu não quero mais. Aquela que precisava menosprezou. Deus pega e fala: então tá, vamos abençoar ela.
Pega o teu filho. E o interessante é que quando ela pega o filho, Abraão pega, dá um pão, uma água para ela e ela sai errante. O que é errante? Sem direção. Esse dia eu estava falando com a pastora, muitas das vezes as pessoas tomam decisões erradas por falta de pensar. Principalmente quando acontece um incidente, algo que você não espera. E você não consegue memorizar como você vai tomar direção para resolver certo problema. Tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Ela saiu errante, sem direção. Quando vier algo na tua vida que você tiver que tomar alguma decisão, raciocine, ore. Não tome decisão inesperada. Não tome decisão errante. Pode lhe trazer um grande prejuízo. Pode lhe trazer um grande prejuízo. Não faça nada sem direção. Tudo quanto for fazer, peça a direção do Senhor. Faça na direção do Senhor. Que for fazer uma viagem, Senhor, o Senhor está nesse negócio? Me dá direção. Vai fazer uma entrevista de emprego, o Senhor está nessa situação? Peça direção. Não saia errante. Agar pega o filho, mas ela estava tão abatida, tão angustiada, tão triste, que ela sai errante. Toma a decisão errada. Porque ela vai para o deserto. Do deserto não é lugar para se caminhar. Como que ela vai sair com um odre de água e um pedacinho de pão? E vai atravessar o deserto de Berseba para chegar até o Egito? 40 dias e 40 noites marchando? Quando que ia chegar lá? Nunca. Estava totalmente errada. Quando anda-se na direção do Senhor, tudo quanto nós precisamos, Deus e nosso Senhor, Ele se responsabiliza, porque Ele nos direcionou. Ele não deixa faltar nada. Mas quando nós tomamos decisões errantes, ou direção errada, temos que pagar um preço, porque a direção foi errada. Agar paga um preço por conta disso, porque ela pegou uma direção errada, por não raciocinar. Não deixar o cérebro dominar a direção correta diante de Deus. Se embora ela não conhecia Deus, se embora ela conhecia os deuses do Egito, mas quando ela se encontrava com Abraão, com certeza ela ouviu falar de Deus. Com certeza ela sabia já quem era Deus. Mas a direção que ela toma para o deserto, ela chegou num certa distância, e nessa certa distância o menino começa a passar mal. Porque tu imagina um calor de 50 graus sem água. E ela só estava esperando agora a morte do menino. O que Deus deu para ela de volta, ela já estava perdendo de novo. Pela decisão errada. Lembra que eu falei sobre administrar a bênção? Pega uma pessoa muito pobre e ele ganha na loteria. Ele volta a ficar pobre. Pode pegar. Ele não sabe administrar. E tu pega uma pessoa rica, ele passa por um processo de dificuldade, abre até uma falência na empresa, ele volta a ficar rico. Porque ele sabe administrar. Muitas das vezes Deus quer nos abençoar e nós não sabemos administrar o que Deus tem para nossas vidas. Deus devolveu o filho para ela. Ela toma a direção errada. Deus dá o filho para ela. Ela, em vez de tomar a direção correta, toma a direção errada. E agora o filho está o quê? Morrendo. E o filho só não morre. Por quê? Antes de ela sair da presença de Abraão ali, que ela vai para o deserto, ela pega a segunda bênção da parte de Deus.
que é a liberdade. Ela não era escrava? Ela era escrava, agora ela está liberta e com o filho. Porque no mínimo, quando ela saiu da presença de Abraão, ela não saiu sem nada na mão. Ela saiu com uma documentação para apresentar que ela está livre. Isso se chama carta de alforria. Liberdade. Eu imagino ela numa alegria, pensando assim, errada, abatida, é claro, mas pegou a carta e toma a direção errada, com 2 bênçãos na mão. Agora o filho está prestes a morrer. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus nunca vai deixar morrer teu sonho. Deus nunca vai deixar morrer teu sonho. Olha para o teu irmão e fala assim, espera no Senhor. Espera no Senhor. Deus nunca vai deixar morrer teu sonho. Ei, Deus nunca vai deixar morrer o teu sonho. Deus nunca vai deixar o teu sonho morrer. Deus nunca vai deixar o teu sonho morrer. Você acha que Deus nos chamou para quando nós viéssemos próximos do Senhor e o que Ele prometeu para as nossas vidas, ou o sonho que nós temos no nosso coração, Deus vai deixar morrer? Deus nunca vai deixar morrer. Ei, esta carta de alforria, a qual eu vejo que Agar, ela pega em tuas mãos e sai errante, totalmente errante para o deserto. Esta mesma carta, quando eu e você éramos escravos lá do mundo, ela foi escrita na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós, antes de receber Ele como teu Salvador, sim, nós andávamos errantes lá no mundo, para um lado e para o outro, mas quando o Senhor, Ele encontra com os nossos corações e nós entendemos e recebemos esta carta escrita com o sangue do Cordeiro, nós que andávamos errado, Deus coloca nós na direção certa. Ei, você estava errado, hoje você está certa. Você andava errada, hoje você anda correta. Você estava errado, hoje você é correto. Ei, Tiago, você andava errado, Tiago, hoje você anda correto na presença do Senhor. Ei, nós andávamos errado, mas a carta de alforria, ela foi escrita na cruz do Calvário, com o sangue de Jesus Cristo, nos trouxe a liberdade, nos trouxe a liberdade para adorar, nos trouxe a liberdade para glorificar. Ei, e se tem adorador, glorifica o nome do Senhor nesta noite, porque Ele é digno de toda a adoração. Tu imagina, agora nós andávamos errados, estamos na direção, e Agar, ela pega a carta da liberdade e vai andar errante. Mas mesmo errante, diz ela que quando ela fica numa distância longe do menino, porque ela não queria ver o menino morrer, o sonho dela ia morrer agora, ela ia continuar livre, porque ela estava com a carta, porém sem um filho. A Bíblia diz assim que o anjo brada, o anjo pega e chama ela, e ele diz que ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e ouviu Deus a voz do menino. Tu imagina, quando nós chegamos na madrugada, estamos ali orando,
E muitas das vezes estou falando assim, olha, eu não quero nem contar os meus desejos, meu sonho do meu coração, porque se eu falar em oração, o inimigo vai ouvir e pode impedir minha bênção. Você fala assim, eu não quero nem contar por irmão lá da igreja que ajuda em oração, porque eu sei que o inimigo pode ouvir e impedir minha bênção. Igreja, imagina a voz de choro desse menino. A Bíblia diz assim que Deus ouviu. Isso é sinal que Deus escuta. Isso é sinal que Deus escuta. Deus ouviu a voz do menino. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Deus ouviu a voz do menino. Isso é sinal que Deus escuta. Ainda que na madrugada, quando você clama ao Senhor, Deus está falando, olha, eu escutei a tua voz, eu escutei o teu clamor, eu escutei a tua oração. Rosângela, Deus tem ouvido o teu clamor, a tua oração. Deus tem ouvido, irmã Áurea, a tua oração, o teu clamor. Ele está dizendo assim, e ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino e diz que quando ele escuta, ele manda a resposta do céu. Quando ele escuta, ele manda a resposta do céu. Eu vou enviar socorro lá. Vai um anjo até lá e brada. Agar, você está errada. Eu vou colocar você no caminho de novo. E o menino não vai morrer não. Pode ficar tranquilo, porque tem uma promessa na vida dele. Ei, o menino não vai morrer. O menino não vai morrer. Tem uma promessa na vida dele. O menino não vai morrer. Tem uma promessa na vida dele. O teu sonho não vai morrer. Tem uma promessa no teu sonho. Tem uma promessa de Deus. Ele fala assim, Agar, brada com ela, Agar, levanta a cabeça. Quando eu vi a voz do menino, Deus ouviu, já vi socorro. Já chegou de imediato o que você precisa. Erga a cabeça, Agar. Eu sou adorador. Mas, meu fardo está pesado. Eu sou adorador. Mas eu não estou aguentando as lutas lá em casa. Eu sou adorador, mas está pesado. Eu sou adorador, mas o negócio está difícil demais. Ei, Deus está falando que tem anjo trazendo bênção para você. É para tu erguer a cabeça. É para tu erguer a cabeça. Ei, não vai morrer. É para tu erguer a cabeça. Quando Agar estava lá no Egito como escrava, Deus já olhava para ela. Deus já olhava para ela. Quando nós estávamos lá fora no mundo, Deus já olhava para nós, igreja. Quando nós fazíamos coisa errada, Deus já estava olhando. E vai trazer para morrer? Não. Agar, erga a cabeça, Agar. Se tivesse que morrer, eu tinha morrido lá fora. Se tivesse que morrer, eu tinha morrido no Egito. Se tivesse que morrer, já tinha padecido lá atrás. Deus está falando, teu casamento não vai morrer, a tua saúde vai se restabelecer, o teu filho não vai morrer, a porta de emprego a qual tu pede, ela vai se abrir, ei, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, é hora de erguer a cabeça. Deus não quer entregar bênção na mão de pessoas que estão, olha, arcada para chão, olhando para baixo, não, Ele está mandando, erga a cabeça, você é homem de caráter, erga a cabeça, tu é mulher de caráter, é mulher para andar de cabeça erguida e dizer assim, olha, eu sirvo um Deus Todo-Poderoso, por mais do que eu erro, as misericórdias dele estão sobre a minha vida. Se ele teve compaixão de Agar, que era uma egípcia, não vai ter de você que é descendente de Abraão, não vai ter de você que é descendente de Abraão. Erga a cabeça e adora o nome do Senhor. Agar, erga a cabeça, Agar. Não abaixa a cabeça para as dificuldades. Não abaixa a cabeça para as dificuldades. O interessante é que tu não escuta mais falar de Sara nesse texto. Acabou. A zombaria ficou para trás. Porque os olhos de Deus agora foca para Agar. Quando precisaram de você, pensa assim, será que Deus não está mais olhando? Esquece. Quem zombou de você, pode ter certeza. Os olhos de Deus estão sobre você. Aleluia. Deus tira os olhos de Sara, tira os olhos de Abraão e agora, meus olhos estão em Agar e Ismael. Agora eu vou acompanhar eles de perto. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Aleluia.
Os olhos do Senhor estão sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas Deus, o nosso Senhor, Ele não quer vir te trazer uma grande vitória e te encontrar de cabeça baixa, não. Ele quer que você esteja de pé. Ele quer que você esteja de pé, dizendo assim: olha, estou preparado para receber o que Deus mandou para a minha vida. Estou preparado para receber o que Deus colocou no meu coração. Agar era egípcia, Agar não tinha promessa, mas ali nasce uma promessa, e o anjo diz assim: Agar, não se preocupe não, vai ser uma grande nação desse menino, esse menino vai nascer dele uma grande nação, e eu quero te dizer, sabe quem é o descendente de Ismael? Aonde você vê um árabe, é descendente de Ismael. Aonde você vê um árabe, é descendente de Ismael. Sabe por quê? A promessa de Deus se cumpriu na vida de um menino que era para ter morto lá no deserto, e Deus não deixou. O teu lar não vai terminar da mesma forma, mas nesta noite Deus faz uma promessa para o teu coração, Deus faz uma promessa para a tua casa. Se prepara para prosperar, se prepara para ter alegria, se prepara para ter paz, se prepara para ter vitória, porque a promessa nasce hoje na tua vida, assim como nasceu na vida de Ismael e se cumpriu, vai se cumprir na tua também, e pessoas vão dizer: tu tem certeza que foi Deus? Olha, é claro que eu tenho, porque o que Deus promete Ele cumpre. Receba a tua vitória nesta noite, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. Meu Deus do céu.